Olá, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo pelo portal DC+, e o Jornal Diário dos Campos. A gente recebe hoje aqui no estúdio o presidente da Câmara de Vereadores de Ponta Grossa, o vereador Daniel Mila. Daniel Mila, seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui novamente com vocês, trazendo as informações e a transparência da Câmara Municipal de Ponta Grossa. O Daniel Mila que está no terceiro mandato de vereador pelo PSD hoje, né, Mila? Nessa quarta-feira vai ser realizada a primeira sessão ordinária do ano aqui na Câmara de Vereadores. O que está na pauta? O que esperar dessa sessão, Mila? Nós temos uma sessão que inicia o ano legislativo da Câmara Municipal de Ponta Grossa sempre no 15º dia do mês de fevereiro. Nós teremos uma pauta um pouco mais tranquila devido às exigências que nós temos de composições das comissões permanentes, de que vai ser feita uma eleição, e outros temas um pouco mais turbulentos, que nós temos uma pauta aí bem enxuta devido a essas situações. É claro que o ano legislativo vai ser um ano um pouco mais problemático, porque nós temos temas de grande relevância que nós deixamos de votar no ano passado, por questões de interpretação, às vezes questões de um pouco mais de tempo para debate, e com certeza vai ter muitas notícias aí no arrolar do tempo. Certo. Sobre a formação das comissões, como funciona, Mila? Veja, as comissões permanentes que são criadas dentro da Câmara Municipal de Ponta Grossa são comissões, elas como Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Comissão de Obras, elas são compostas pelos vereadores eleitos. Esses vereadores são, algumas comissões têm 5 vereadores como membros e outras 3 vereadores. Existe uma obrigatoriedade de participação de todos os parlamentares de ao menos uma das comissões, exceto o presidente da Câmara, que administra todo o serviço interno e também a parte de votações, e o primeiro secretário, que faz a leitura dos projetos de leis. Então, exceto essas 2 pessoas, esses 2 parlamentares, todos os outros têm obrigatoriedade de votar. Então, amanhã, como é claro que tem todo aquele interesse, aquela articulação, não só partidária, política, como espaço interno dentro da Câmara Municipal, nós teremos aí um amplo debate para ver quem serão os membros dentro das comissões e, posteriormente, quem serão os presidentes dessas mesmas comissões que deverão tocar os trabalhos de análise dos projetos. Bacana. E outra coisa, Mila, que a gente deve ter em discussão é uma denúncia contra o vereador Felipe Passos. Recentemente, o vereador Geraldo Stocco protocolou uma nova denúncia na Câmara. Ele já tinha feito isso ano passado e agora fez novamente, depois que o Felipe se tornou réu numa ação criminal, que é por assédio sexual e rachadinha. Essa denúncia, ela vai ser votada, discutida já nessa primeira sessão? Nós seguimos um rito, tanto do nosso regimento interno, quanto a lei orgânica, quanto alguns artigos que precedem para que a gente pré-estabeleça essa questão administrativa. Como presidente da Câmara, eu tenho que tratar esse assunto sempre como um magistrado, sem pender para lado, sem pender para questões políticas partidárias. Hoje nós tivemos uma análise do nosso departamento jurídico sobre a denúncia realizada do vereador citado. Nós temos, dentro dessa situação, um parecer totalmente favorável para que possa ser colocado em apreciação na sessão da quarta-feira e justamente para que as pessoas, os vereadores lá, aceitem ou não esta abertura de CPP. Nesta data é simplesmente uma aceitação se vai ou não abrir uma comissão parlamentar processante de investigação. É claro que no passado já existiu isso, foi rejeitado a abertura porque os processos, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, estão tramitando contra o parlamentar e a Câmara ela não tem ainda esse cunho investigatório e toda a estrutura para julgar a questão de polícia, que é o caso do Poder Judiciário. Nós temos esta abertura protocolada pelo vereador, que dentro do nosso regimento interno ele permite a cassação de um mandato por questões políticas administrativas, que é diferente do que está sendo analisado dentro do Judiciário, que é uma questão totalmente técnica dentro dos artigos do Código Penal e do Código Civil. Então, tudo isso nós temos que fazer uma análise que amanhã será apreciada pelos parlamentares. Certo. Esse ano, a Câmara deve analisar alguns projetos importantes e polêmicos também para a cidade, né? Entre eles está o plano diretor, que
O nosso plano diretor aqui do município está vencido desde 2016 e foi protocolado um novo projeto de revisão pelo Poder Executivo no final de 2019. Mas por uma série de motivos, pandemia, eleições municipais, esse projeto ainda não foi analisado, nem o projeto de revisão do plano diretor, nem os projetos anexos. O que falta para levar esses projetos à votação? Nós temos o plano diretor do município de Ponta Grossa, é um plano muito complexo. Nós temos mais de 8 leis, né, em conjunto, o plano mãe, que nós chamamos o projeto básico, que tem que ser apreciado pelos vereadores. Quando foi protocolado na Câmara Municipal, nós estávamos às vésperas de eleições municipais e principalmente nós entramos no período pandêmico, onde todos não tinham conhecimento da pandemia, acabou parando as audiências públicas. O presidente da comissão do plano diretor, que é constituído uma comissão especial justamente para análise, na época o presidente era o vereador, se não me engano, o vereador Pietro Arnaud, ele achou por bem não fazer audiências públicas devido a toda essa situação de pandemia. Passaram-se as eleições, houve novos vereadores que ganharam a eleição, outros não participaram e não venceram. Tivemos que mudar todos os componentes, todos os vereadores que integravam esta comissão do plano diretor. Como o vereador eleito, ele não tinha conhecimento ainda do trabalho e do que estava sendo votado, até ele se habituar e ler todo o plano diretor e estar por dentro disso, leva um tempo. Então o que acontece? Hoje o presidente do plano diretor, que é o vereador Felipe Chossiai, ele já vai marcar algumas audiências públicas relacionadas somente às emendas, para que fique claro, muitas pessoas acham que vai ser uma nova audiência pública, que poderá fazer novas emendas, que será analisado todo o plano diretor e não vai ocorrer. Nós só vamos fazer audiência pública relacionada às emendas existentes, para dar validade e poder ser votado na Câmara Municipal. Então existe ainda este prazo, este tempo que infelizmente é muito complexo o plano e que a Câmara deve dar um pouco mais de agilidade, sim, para que seja votado ainda neste ano. Por conta da pandemia, a Câmara reforçou algumas medidas de segurança contra a Covid. Nesse caso, as audiências, a tendência é que elas aconteçam de forma remota nesse momento? Não, as audiências, neste momento, como nós já temos um grande número de pessoas vacinadas, a Câmara está trabalhando com uma capacidade um pouco reduzida de atendimento às pessoas. E nós temos também um sistema de informatização que foi colocado na nossa gestão. Nós podemos dar maior transparência e participação para as pessoas que queiram debater o plano diretor ou qualquer outra audiência pública. Então elas não estão interrompidas, elas podem ser protocoladas, desde que as pessoas que irão tocar a audiência pública, ela pré-estabeleça e siga essas normativas da pandemia, não há problema algum. Até nós estamos fazendo uma nova análise do nosso regimento interno e da lei orgânica municipal. O nosso regimento interno irá mudar muitas das situações, como não prevê hoje a votação, ela é eletrônica, mas não prevê que seja realizado fora do nosso plenário. Então, devido a toda essa pandemia, todo esse acontecimento, toda essa readequação que está sendo feita dentro do plano diretor irá atender todas essas, digamos, anormalidades que existiam no regimento interno. Diante de todas essas discussões necessárias ainda com o plano diretor, a tendência é que ele possa ser votado ainda no primeiro semestre? Qual que é a tua análise sobre isso? Como nós temos muitas emendas e muitas discussões que estão sendo debatidas, principalmente na área da construção civil, que é uma das partes que mais impactou a questão do plano diretor e do desenvolvimento econômico da cidade de Ponta Grossa, eu acredito que no máximo até metade do ano, né, não tendo outras situações relacionadas à pandemia, o plano diretor estará apto para votar. Nós temos até uma certa pressa em que vote este plano diretor devido ao tempo que ele já está preparado para ser votado. Então nós temos que ter um pouco mais de agilidade e que ele possa ter o seu desenrolar, né, dentro da Câmara Municipal e atenda às necessidades da população. O plano ele não impede, isso eu já deixei claro aos vereadores e à população, que ser votado da maneira que está, ele não impede de ser modificado um mês depois, 2 meses depois, com outras emendas. Mas ele tem uma obrigatoriedade de ser votado para que esteja o plano em validade, né? Porque a gente tem essa exigência do governo federal, em alguns recursos, que é a questão de mobilidade urbana, exige um plano de mobilidade urbana totalmente valendo dentro do município. Então nós precisamos votar o quanto antes.
E entre os projetos aí que já provocaram uma discussão no ano passado e agora devem ser retomados, estão aí projetos que tratam de uma continuidade da reforma administrativa proposta pelo município. E aí abrange a extinção da Prolar, a extinção da CPS e também algumas mudanças na FUNEPO. Há uma expectativa de quando esses projetos serão votados e qual o clima da Câmara agora para a votação desses projetos? Nós tivemos, Patrícia, uma reunião com a prefeita municipal em conjunto com a mesa executiva, os vereadores que fazem parte da mesa executiva, na semana passada. Essa reunião tratou justamente de alguns pontos específicos que necessitam de uma atenção maior. Como esta reforma administrativa é de um cunho pessoal administrativo da prefeita Elizabeth Schmidt, a Câmara Municipal ela tem que compreender a necessidade do gestor. Se ele tem algumas ideias, é justamente porque a intenção de administrar a cidade, as economias que poderá trazer ou os avanços que poderá ter, é de acordo com a relação que ele deseja. A Câmara Municipal ela não pode ser ingerente. Ela não pode chegar no município de Ponta Grossa e gerenciar da maneira que ela bem entender. Então nós temos que dar esta oportunidade para a prefeita, caso ela não consiga administrar da forma que ela deseja, aí sim você pode fazer a cobrança necessária. Esses 3 projetos são projetos importantes para a administração futura da prefeita municipal de Ponta Grossa e ele virá a ser debatido novamente. É claro que vai ter um pouco mais de tempo, não tem uma data prevista de votação, mas com certeza será colocado na pauta do dia, porque é uma extrema necessidade que seja discutido e votado ainda este ano. Nesse sentido, a gente tem visto algumas mobilizações, uma resistência aí de algumas entidades profissionais em relação às mudanças na FUNEPO. A alegação é que essas mudanças acabariam inviabilizando aí o funcionamento da TV educativa, né? O senhor comentou que esteve reunido com a prefeita, junto com a mesa diretora, e também o senhor integra a base, né, de apoio à prefeita na Câmara. Entre os vereadores da base, há um consenso sobre a votação do projeto em relação à FUNEPO e também os outros projetos da reforma administrativa? Eu não posso falar em relação aos parlamentares, mas posso falar em relação ao presidente da Câmara e ao vereador Daniel Mila. Eu sempre fui um defensor da TV educativa. A nossa TV educativa, sempre, quando o ex-prefeito Marcelo Rangel reativou novamente a TV educativa, teve uma nova inauguração, ela começou com um vigor de transmissão tanto da Câmara Municipal, dos espaços da cidade de Ponta Grossa, e nós vimos que nos últimos anos ela decaiu a questão de transmissão. Não sei se é por falta de investimento ou talvez a falta de prestação de serviço do próprio profissional que estava no local. Mas o fato é que hoje a TV educativa não está fazendo o serviço que fazia há 3, 4 anos atrás. Poderia ser retomado novamente esses trabalhos? Poderia. Pode ser, digamos, não é extinta, mas sim modificada, como é o projeto? Pode ser também. Mas nós temos que ocupar esse espaço ocioso e dar uma boa finalidade, porque nós temos bons profissionais. Talvez não estejam ocupando e desempenhando o serviço que é necessário. Talvez eles possam desempenhar um serviço melhor em outra função, mas tudo isso tem que ser debatido dentro deste projeto, que é justamente esta análise da FUNEPO e da TV educativa que nós vamos fazer daqui para frente. No ano passado, um projeto bastante polêmico, protocolado pelo Executivo, tratou da revisão da planta genérica do município. Esse projeto foi levado à votação e acabou rejeitado, né, Mila? O senhor acha que esse ano há condições de se retomar esse assunto? Qual que é a necessidade que o senhor vê sobre esse assunto? O senhor acha que há uma necessidade de se discutir? Esse é um projeto de extrema importância para a saúde financeira do município de Ponta Grossa. Quem está acompanhando, quem entende um pouco mais da parte financeira, sabe o quanto o município de Ponta Grossa está com problemas de receitas. Quando nós falamos do problema de receita, é que todos sabem o quanto está a inflação. A inflação ela subiu demais. Quem é assalariado sabe o quanto o seu salário está defasado. Com isso, também os impostos acabam sendo defasados. Mas o fato é que a valorização, né, que nós tivemos sobre os imóveis e principalmente esta nova avaliação da planta genérica de valores, ela foi noticiada e interpretada de uma maneira totalmente equivocada. Ele não é simplesmente o aumento do IPTU como foi lançado e como muitos parlamentares da oposição acabaram lançando. A avaliação nova da planta genérica de valores, ela é justamente para avaliar imóveis antigos da cidade de Ponta Grossa, que sua última avaliação tiveram há 20 anos atrás.
Muitas pessoas, por incrível que pareça, do Minha Casa é Minha Vida, pessoas recentemente que compraram seus apartamentos, as suas casas, esses imóveis já têm uma avaliação real da planta genérica de valores. Eles já estão avaliados, eles não iriam sofrer nenhum impacto. O que sofreria o impacto são de pessoas que têm imóveis há mais de 20 anos na sua mão e que o metro quadrado ele não é condizente com a realidade que está hoje. Ou seja, um exemplo muito prático, numa avenida boa, principal da cidade, que o metro quadrado de imóvel vale milhões, está R$ 5,00 o metro quadrado. Isso é totalmente irreal. Você pegar um imóvel que vale 20 milhões de reais, está sendo avaliado por 200 mil reais. Então é isso que nós estamos tentando corrigir. Nós temos que demonstrar para a população que este projeto ele vai beneficiar a população. E principalmente a pessoa que tem este imóvel, ele sabe que o valor genérico da planta genérica de valores dele está errado. Só que, é claro, poderia ter um projeto um pouco mais gradativo, dando uma forma impactante, que a Câmara acabou corrigindo. Ele veio com 50%, a Câmara colocou 10% ao ano gradativo, que seria espetacular tanto para o cidadão quanto para o município. E, infelizmente, também, novamente, a oposição acabou desvirtuando esta medida e quem está sofrendo com isso é diretamente o cidadão. Porque com esta nova avaliação, nós teremos mais dinheiro para investir nas unidades de saúde, na área da saúde, que hoje é um dos principais destaques e dificuldade que a gestão sofre. O senhor acha que se esse projeto for protocolado novamente esse ano, pode ter uma mudança aí nesse entendimento? O que pode ser? Patrícia, eu acho que esse projeto ele tem que ser discutido com muita responsabilidade. E principalmente por ser um ano eleitoral, existem às vezes alguns pré-candidatos que acabam utilizando um projeto importante para a cidade de Ponta Grossa como um trampolim político. Eu sempre fui um parlamentar mais técnico, eu sempre gostei de discutir os projetos da cidade de Ponta Grossa de uma forma técnica, visando o crescimento da cidade e principalmente o atendimento à nossa população. É muito simples a conta você fazer em casa. Se você ganha R$2.000 por mês e a tua despesa sobe, você tem que cortar algo ou subir algo. Não tem o que fazer. Ou você ganha mais dinheiro ou você corta mais. A máquina pública ela está enxuta. Nós não temos uma quantidade necessária. Nossa cidade tem mais de 400 mil habitantes. Você tem que fazer com que a cidade cresça e tenha estrutura para atender a sua população. Então é um projeto muito importante. Tem que ser debatido com muita seriedade. Talvez esse não seria o ano ideal devido a ser um ano político e alguns políticos utilizarem isso como um trampolim político para tentar ganhar votos nesse ano, mas com certeza tem que ser debatido com as entidades civis para que ajudem a cidade de Ponta Grossa a continuar crescendo. Falando aí na máquina pública, em Ponta Grossa é uma das cidades onde boa parte dos servidores são regidos pelo regime seletista de contratação. Em anos anteriores, chegou-se a discutir uma eventual mudança para se adequar todo mundo num regime estatutário, como é em grande parte das cidades, mas essa proposta acabou tendo resistência, acabou não avançando. O senhor acha que a Câmara estaria disposta a discutir uma proposta dessa forma, neste ano? Eu acho que todo projeto, independente de ele ser polêmico ou projetos impopulares, se for bom para a cidade de Ponta Grossa, ele deve ser debatido. Se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado é uma outra situação, como foi o caso da planta genérica. Nós colocamos em discussão. Então todos sabem que uma hora ou outra vai ser colocado novamente e vai ser debatido novamente. Essa questão do regime jurídico é uma questão muito importante que de anos vem sendo discutido e nenhum prefeito até o momento colocou em votação ou em discussão qualquer projeto como esse. Nós sabemos que todo município ele tem que estabelecer um regime jurídico de contratação do seu servidor. Aqui em Ponta Grossa é um regime misto, que tem seletista e estatutário. Então você pega o bom de cada um e é aplicado. Não é, nenhum sistema funciona dessa forma. Existe o ônus e o bônus, então você tem direitos e deveres. Na minha opinião, ele deve ser amplamente discutido, deve chamar as categorias de base, mas conversado diretamente com os funcionários, sem intermediadores, porque muitas vezes existem interesses por trás, de sindicatos e acaba aí desvirtuando novamente a discussão. Então, o servidor ele deve montar comissões técnicas,
dos próprios servidores, sem que haja interesse de sindicato por trás, que sabemos a máquina que aparelha o sindicato é muito forte e eles trabalham por interesse de sindicato. Muitas vezes não é por interesse do servidor. Então, por isso que ele deve ser debatido, colocado em discussão, montadas essas comissões de cada categoria para que se discuta com a administração municipal. E em relação aos vereadores, Mila, quais os projetos aí da autoria dos vereadores que devem ser discutidos agora também e que são projetos de certa forma polêmicos? Já tem alguma coisa previsto? Nós temos projetos do ano passado. Como foi aberto agora, uma semana atrás, o nosso departamento legislativo, não foram protocolados tantos projetos. Uma das situações que nós protocolamos um projeto agora na Câmara Municipal, que é de minha autoria também, com outro vereador, é justamente de você trazer um incremento do atendimento ao esportista, aquela pessoa carente que não tem condições de praticar o seu esporte num local adequado. Nós tivemos vários campinhos societies instalados em Ponta Grossa, temos o Oscar Pereira, nós temos inúmeros ginásios, mas às vezes a população não tem condições de sair da sua residência, que é no bairro distante do centro da cidade, para fazer sua prática esportiva, junto a um professor ou a um técnico qualificado. Então esse projeto ele vê uma parceria do município de Ponta Grossa, junto a setores privados, para que ele possa dar esse vale-transporte e conduzir esta pessoa até o local indicado. Lembrando que isso não impacta na tarifa do transporte coletivo, porque ele vai ser custeado pelo setor privado. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, claro, um projeto muito importante, principalmente vindo dessa questão pandêmica. Muitas pessoas estão ociosas em casa, as crianças, né, os jovens, e nós temos que colocar em discussão. Existem vários projetos importantes dentro da Câmara Municipal de Ponta Grossa que, com certeza, terá muito tema a ser debatido. Embora a gente não tenha eleições municipais esse ano, mas diversos vereadores vão estar envolvidos aí no processo, seja diretamente como candidatos ou em apoio a algumas candidaturas. A tendência diante disso, Mila, é que os principais projetos é reforçar essa pauta de votação no primeiro semestre ou esse processo não deve interferir aí no trabalho da Câmara? Ele sempre interfere. Como a voz do vereador é a tribuna, o microfone, então, infelizmente, cada vez que tem uma eleição, ou tanto ela seja de cunho estadual, federal, quanto municipal, ele acaba utilizando desse espaço para ecoar os seus pensamentos, desde que não sejam partidários, desde que sejam pensamentos coletivos. Então, eu tenho, como presidente da Câmara, ter um cuidado muito grande. Muitas vezes a gente acaba se indispondo com o próprio parlamentar, porque você tem que acabar interrompendo ele, ou orientar o parlamentar porque ele não continue fazendo esse trabalho mais partidário internamente, porque é vedado pela Câmara Municipal de Ponta Grossa, mas com certeza não será muito fácil esse ano e nós temos que estar bem acordado com os parlamentares que não conduzam dessa forma para que não tenham problemas futuros. Deve se focar mais no primeiro semestre ou... Ele não tem um prazo específico, porque a cada vez que você vai pautando e chegando mais próximo das eleições, as euforias vão aumentando. Então depende muito de cada parlamentar. Alguns podem, como já começou aí com denúncia já imediatamente, mal iniciou as sessões, já veio uma denúncia. Outros acabam esperando um pouco mais para frente para começar os debates, então isso depende muito de parlamentar para parlamentar. Pensando nisso, pode ter mudanças também na pauta de votação, de talvez evitar colocar alguns projetos que no seu entendimento possam ser usados como cunho eleitoreiro, partidário? Os projetos do Poder Executivo, nós temos que sempre analisar que quando vem um projeto do Poder Executivo é de um grande interesse da população, não que o do parlamentar também não seja. Mas muitas vezes o parlamentar, quando ele joga um projeto, é a ideia dele que atende simplesmente só uma categoria. Né? O do executivo ele atende o município de uma forma geral. Então nós temos que pautar projetos realmente, como você falou, que venha do interesse coletivo um pouco maior do que não seja simplesmente um projeto totalmente direcionado. Então isso eu teria um maior cuidado para que a gente também possa conduzir as pautas com maior transparência, maior tranquilidade e que, claro, renda frutos positivos para a nossa população. Já teria aí uma ideia, Mila, de quais seriam os candidatos da Câmara nesse ano? Alguns já sinalizaram que são pré-candidatos a deputados estaduais e federais. A Câmara, acredito que nesse momento deva ter umas 4 pessoas que são pré-candidatos a deputados. Então,
desarrolar do tempo, a gente vai saber realmente quem vai firmar, quem vai continuar, ou se é candidato simplesmente para firmar o nome, para vir novamente candidato a vereador. Tem toda uma estratégia política por trás disso que a gente sempre está tentando acertar e interpretar, mas é meio complicado. Tá certo. Mila, mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Eu gostaria de deixar para a população um recado, presidente da Câmara, Daniel Mila, para que vocês possam acompanhar as nossas sessões através das redes sociais, que possam procurar os parlamentares para tirar suas dúvidas e sempre trabalhando, Patrícia, o nosso serviço dentro da administração da Câmara Municipal com muita transparência. Nós estamos instituindo um banco de sugestões legislativas no próprio site da Câmara Municipal de Ponta Grossa, para que a população possa levar até o conhecimento dos vereadores cada projeto de lei que seja importante para a sua região e sua comunidade. Então nós estamos sempre à disposição para que a cidade continue crescendo. Mila, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista ela fica disponível no nosso site, no portal DC+, e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!